licença. Posso fazer uma pergunta rapidinho, de estudante de jornalismo? Qual é o aparelho eletrônico que o senhor mais utiliza na sua casa? Eu acho que é a televisão, né? Televisão? E em média quantas horas por dia? Eu acho que as duas que tem lá, eles usam umas 4 horas por dia, cada um 8 horas. Tem vezes que ela dorme ligada. No mínimo 18 horas. Quando eu tô em casa, ele tá ligado. Eu posso não estar lá, mas ele tá ligado. Tá com pressa? Pressa. Tá bom, obrigada. Qual é o aparelho eletrônico que a senhora mais utiliza em sua casa? Fogão. Computador e televisão. Computador é eletrônico? É, né? Computador. 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 Liquidificador, né? Na minha casa, televisão. Televisão? Uhum. Como que você se informa de uma maneira geral? Mais com a TV? Não, mais com o computador. Acessando sites, jornais, tudo pela internet. Normalmente sites especializados da temática. Pelo jornal e a internet. Eu assisto o jornal do Estado e o Jornal do Brasil, que é 8h15, né? E 7 horas é o Jornal do Estado. Esse eu gosto, isso eu assisto todo dia. Eu gosto de ver jornal. Todos, né? Eu vejo em todos. Jornal, né? Eu prefiro mais assistir jornal, né? Pra gente ficar mais informado, né? No princípio era o verbo, depois apareceram o Grambel e o MSN. Quando a expressão corporal já não bastava, desenvolvemos a fala, com ela, a tradição oral, conhecimento e histórias de um povo passados de geração para geração. Ao mesmo tempo, o conhecimento começou a ser eternizado nas paredes das cavernas. Era o início da escrita, desenvolvida para contar bois, realizar trocas comerciais e difundir informação. Contudo, eram poucos aqueles que tinham acesso aos códigos escritos. Isso até a criação da prensa de Gutenberg, no século XV. Uma geringonça capaz de reproduzir a mesma página várias vezes. Parece uma tarefa banal atualmente, mas foi algo revolucionário na época. Surgiram então os primeiros jornais por volta do século XVII, mas não havia nenhuma regra, e o dono da publicação podia escrever o que ele quisesse. Foram criadas então leis para organizar a bagunça que era a imprensa naquela época. Os jornais impressos nunca conseguiram atingir muitos leitores, por causa do seu alcance restrito e do alto índice de analfabetismo. Já o rádio democratizou o acesso à informação. Só era necessário ter um aparelho para receber a mensagem. Nasce aí o conceito de meio de comunicação de massa, que também se aplica à televisão, já que ela chega a praticamente todos os cantos do mundo. O problema é que, apesar do caráter popular, os conteúdos da TV e do rádio atendem a interesses particulares. A autorização para o funcionamento de canais de TV e rádio é dada pelo governo, mas não há participação da sociedade nas decisões, nem mesmo normas efetivas para fiscalizar o que estes canais produzem. Com a internet, não é preciso ter autorização para emitir conteúdo. Cada um pode ter o seu blog e postar nele o que bem entender. Em certo sentido, voltamos à situação de 400 anos atrás, mas o poder de difusão agora é muito maior. A comunicação se dá em escala mundial. No processo jornalístico, o primeiro passo é definir os temas. Os editores, que são responsáveis por selecionar os conteúdos, se reúnem para discutir quais assuntos podem virar notícia. Esse momento é chamado de reunião de pauta. A partir da escolha dos assuntos, os editores buscam dados e informações para a produção da pauta. Ela é uma espécie de roteiro que o repórter segue para produzir a notícia. Na pauta, são indicadas as pessoas com quem o repórter deve falar e onde ele pode pesquisar. Aí, os jornalistas saem das redações para pesquisar o assunto e entrevistar as fontes, que são aquelas pessoas que poderão explicar mais detalhes sobre o tema investigado. No final, as informações são reunidas, organizadas e finalmente revisadas pelos editores. Mas afinal, baseado em que os editores definem o que é notícia? Por que determinados temas chegam a nós através dos meios de comunicação e outros não? A escolha de temas a serem investigados são direcionados pelos valores notícia. Estes valores indicam a importância que um fato ou acontecimento tem e determinam o que deve ou não ser noticiado. Alguns dos valores notícia são atualidade, proximidade e alcance. Os critérios que dão a um fato este valor são comuns na maior parte das redações, ou seja, existe um consenso daquilo que é ou não notícia. Mas quem disse que esses valores conseguem colocar em discussão questões que interessam à sociedade? Qual é a função social dos meios de comunicação? Olha, os meios de comunicação social ajudam a sociedade a se entender, a se conhecer, a entender os fatos que acontecem no dia a dia, as várias verdades que envolvem um acontecimento, revelar a sociedade para ela mesma.
é ser de alguma forma um espelho da sociedade, porque a gente se corrige pelo espelho. Todo dia eu levanto, me olho no espelho para poder corrigir o meu cabelo, as minhas rugas, né? As minhas vestes, para ver se não está tudo dobrado. Então, assim são os meios de comunicação. Ele tem que devolver à sociedade o espelho do que ela realmente é. Se ele mente, como acontece muitas vezes, se ele revela parte da verdade, ele está prestando desserviço social. Nós temos uma estrutura de meio de comunicação social no Brasil que tem só um olhar, que é o olhar do mercado. Necessariamente, essa mídia que a gente tem aqui é uma mídia que não favorece o papel social dos meios de comunicação. Não favorece que haja pluralidade, que haja diversidade, respeito aos direitos humanos. Não favorece nem mesmo o exercício de um jornalismo sério e crítico. Não é uma questão de manipulação grosseira da mídia que acontece aqui. É um cenário um pouco mais complexo e um pouco mais evoluído. Então, a gente vai viver, na verdade, uma sociedade mediatizada no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, né, em que os meios de comunicação têm um papel central nessa tradução da realidade, mas essa tradução no Brasil ela é extremamente parcial, justamente por conta desse cenário de concentração que a gente tem. Começa a surgir no Brasil os meios estatais, mas vai faltar ainda os meios públicos, meios que de fato se comprometam com o olhar a partir do público. Nós só vamos ter, de fato, uma democracia no país quando a gente tiver meios que representam o mercado, como já tem, meios que representam o Estado, como nós começamos a ter, mas também meios que representam a sociedade civil organizada. Portanto, nós temos uma estrutura de comunicação, um modelo de comunicação no país que é um modelo autoritário. Autoritário pró-mercado. Quais são as alternativas para a comunicação popular? Primeiro é a comunicação popular se entender como fundamental, como aquela que ajuda as comunidades a se comunicarem. Nós precisamos o quê? Primeiro nos capacitar mais para a comunicação comunitária, para a comunicação popular. E a partir daí começar a fazer uma grande comunicação, mas uma comunicação sempre local, sempre vinculado à comunidade. Do contrário, a gente fica fazendo um meio pequeno com cara de meio grande. Eu vejo muitos meios de comunicação que ficam repetindo assunto de novela, assunto do Big Brother, assunto da grande mídia, quando o papel da comunicação comunitária e popular é repercutir os fatos do local e tornar esses fatos grandes. Nós temos muita gente que produz lá na comunidade, tem artistas populares, esse é o papel da comunicação comunitária e popular, é trazer esses novos atores sociais para a arena da comunicação. Não dá para falar de comunicação comunitária e esquecer das mudanças estruturais que a gente precisa no cenário de comunicação no Brasil. Não interessa aos donos dos meios de comunicação discutir a comunicação. Eles querem que tudo permaneça como está. É um negócio. São poucos com muito lucro. Não interessa ter mais competição. Não interessa que o setor público se fortaleça e nem que a mídia comunitária tenha os seus canais. Se a eles não interessa, eles não vão discutir comunicação, eles vão blindar. Essa é uma não discussão na mídia brasileira. Ela não existe nos jornais, ela não existe na TV, ela não existe no rádio. Então, seria uma grande função também da mídia comunitária fazer esse debate, trazê-lo e pautá-lo na sociedade. Uma alternativa é disputar a estrutura do poder midiático no Brasil. Isso passa por mudanças na legislação necessariamente. Então, a gente coibir essa concentração da propriedade da mídia, que políticos sejam concessionários de rádio e TV, do ponto de vista da estrutura, favorecer e estimular uma mídia mais democrática, mais plural e mais diversa. A internet, dentro desse campo da mídia popular, ela acaba sendo uma grande alternativa, assim, porque é um mecanismo barato, de veiculação com um alcance que pode ser grande. Se ela pode, por um lado, favorecer a mídia comunitária, por outro, ela não necessariamente reforça, porque a mídia comunitária precisaria ser conhecida para que o acesso na internet fosse fortalecido. Não dá para a gente discutir a mídia comunitária ligando-a necessariamente à internet e isolando-a nisso. A mídia comunitária pode fazer uso da internet? Pode, mas ela precisa passar também necessariamente pelo uso do rádio, do jornal impresso e até mesmo da TV comunitária. Eu atuo numa organização chamada Ciranda, que é a Central de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência. Entre as áreas de atuação estão o desenvolvimento de projetos de educomunicação em escolas e em comunidades, trabalhando a educomunicação como uma ferramenta de promoção de direitos. E o direito à comunicação é entendido não só como direito a ter acesso à informação ou à liberdade de expressão, mas também como direito de ter acesso aos meios de produção, de ser capacitado para utilizá-los e também para estabelecer uma relação mais autônoma, mais crítica e independente frente à mídia.
A educomunicação compreende um processo, de fato ela é muito mais um processo do que uma dinâmica de chegar a um produto. Ela valoriza o repertório cultural, o repertório que os participantes já têm em relação à sua comunidade, em relação às vivências, em relação à realidade que elas de fato vivem, para chegar a um produto que sirva como elemento de multiplicação das discussões que elas passaram anteriormente. A educação ela passa a ser um processo realmente de construção coletiva. Achei a oficina legal porque tem várias coisas, faz tempo que ele não faz essas oficinas na escola. Foi legal, entrevistar pessoas, falar sobre foto. Eu nem pegava, tipo, pra ler um jornal mesmo, mas, tipo, agora eu pego e não só leio, como presto atenção, o jeito que ele é feito. O que eu mais gostei também foi de ter assim, pela primeira vez, ir atrás, dar uma de repórter pela primeira vez, ir atrás, assim, das pessoas do colégio, que até pessoas que eu não falava muito no colégio, que eu comecei a falar, assim, descontrair. E foi legal, assim, editar os textos também, criar o blog. Deu para se aprofundar mais sobre os problemas do colégio, né? Antes a gente só tinha tipo, informações bem vagas. Eu acho que seria uma coisa assim legal de fazer na escola, montar um jornal da escola. Até porque tipo, ia unir mais o pessoal da escola. E também tem esse negócio da prática da leitura, né? Porque normalmente os jovens assim, não têm muito costume de ler. E se for um jornal que tenha, digamos, a cara dos jovens, com certeza, e temas legais, com certeza eles vão ler. E no colégio também, mistura com produção de texto, é bem legal, você aprende mais também.